Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje diferente, hein? Hoje um esquema diferente. Estamos ao vivo nos dois canais pelo seguinte. Hoje, algumas informações aí sobre o São Paulo que eu queria passar para vocês. E aí que eu fiquei apurando, aí o vídeo eu gravei, depois veio uma outra informação, depois veio outra informação. Eu falei, quer saber? Já que eu ia fazer uma live mesmo às 8h30 da noite, só no canal Barolo Jogos, eu aproveitei e falei, vou fazer uma live nos dois canais para contar as notícias do dia, porque eu confirmei uma informação agora, uma informação meio polêmica, aí mesmo eu quero passar para vocês, discutir com vocês aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos falar ao vivo, quero a participação dos amigos aqui, para a gente bater um papo, e aí eu baixo essa live e deixo lá no vídeo normal, como se fosse um vídeo normal. Mas agora estamos ao vivo, boa noite para você que está chegando aí, que estava esperando ver o vídeo gravado, vai ver depois, mas você que está aí às 8 horas acompanhando o canal, estamos ao vivo nos dois canais. Hoje, quero falar para vocês sobre essa história do Juan Tressoldi, porque ontem nós falamos no São Paulo, acontecem umas coisas no São Paulo que é difícil da gente entender. Ontem a gente falou que o São Paulo tinha encerrado as conversas com o Juan Tressoldi, porque o Sassuolo queria o cara de volta e não tinha mais conversa, acabou a conversa, o Sassuolo vai querer o cara de volta. Só que hoje surgiu a informação que o São Paulo fez uma nova proposta para o Sassuolo e aí ainda continua essa pendência com o Juan Tressoldi. E aí, durante a tarde, eu conversei com alguns amigos, não sei se você chegou a ver a informação de um grau de parentesco do Rui Costa, o diretor de futebol, um dos chefões do futebol de São Paulo, com o empresário, o advogado, alguém ligado ao Juan, seria parente do Rui Costa. Isso ficou pipocando aí nas redes sociais. Eu quero falar com você sobre esses assuntos todos. Mas antes, só lembrar, somos patrocinados pela KTO e hoje, meus amigos, temos o meu querido Monte Rei, entrará em campo hoje para pegar aquele... Como é que é o nome do time? Acho que é o Ural, é o nome do time. E aí, se você quiser fazer sua fezinha com a KTO, você faça, se divirta com apostas esportivas. Lembrando, é só chegar é só clicar no primeiro... comentário fixado, primeiro comentário fixado aqui embaixo, você faz seu cadastro, se diverte com apostas esportivas. Hoje eu vou de Monte Rei, quer dizer, Monte Rei vai ganhar 2-0 e para mim o Inter de Milão e River empatam em 1-1. Se você quiser faturar uma graninha, você vai tudo contrário do que eu tô falando, porque meus palpites são todos furados. Mas se divirta, sempre com apostas esportivas, sempre para se divertir, não é para ficar rico, não é para ficar muito menos pobre, se divirta com apostas, só clicar no primeiro comentário fixado, tá? Ontem, no vídeo de ontem, a gente falou da coletiva do Crespo e falamos da reportagem da denúncia, né, que foi feita lá pela matéria do SBT, do Fábio Diamante, e vocês também tiveram o mesmo sentimento que eu, de ficar... a gente fica assustado, né, com essas informações. Muita gente comentou, muita gente viu a reportagem. Eu vou botar no canal o vídeo, se você quiser ver. Deixei até o link da reportagem lá, para você ler com mais calma, né? Reportagem do Fábio Diamante, tá lá. Então, ainda tá tudo sendo investigado, e hoje, olha só, gente, hoje o portal de notícias UOL divulgou uma reportagem às 14h07. Olha o título da reportagem, vou passar para vocês. Afastado do Corinthians, Augusto Melo contrata conselheiro do São Paulo para a defesa no caso Vai de Bet. Vou repetir. Afastado do Corinthians, Augusto Melo contrata conselheiro do São Paulo. Aí vem a reportagem. O Augusto Melo, afastado do Corinthians desde o dia 26 de maio, contratou um profissional, ou seja, um advogado, para trabalhar na defesa dele. Sabe quem é o advogado? O nome dele é Márcio Sayeg, que trabalha no escritório Rasson Sayeg. Ele exerce o cargo de diretor e primeiro secretário do Conselho Deliberativo do São Paulo. É isso mesmo que você ouviu. O presidente atual, ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, contratou o primeiro secretário do Conselho Deliberativo do São Paulo para defendê-lo das acusações que estão sendo feitas em cima dele. Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o conselheiro do São Paulo está ajudando o Corinthians? É isso? O conselheiro do São Paulo, que é primeiro secretário do Conselho Deliberativo, foi contratado para ajudar o Corinthians. Se você me perguntar, Barolo, tem alguma coisa ilegal nisso? Não, ilegal não tem. O cara trabalha para quem ele quiser. Só que agora eu me pergunto, não é um conflito de interesse isso? Quer dizer, eu sou conselheiro do São Paulo
mas eu vou ajudar a colocar ordem na casa do Corinthians? Bom, não me surpreende, né? Sinceramente não me surpreende, porque a gente sabe que no Conselho do São Paulo tem corintiano, tem palmeirense, tem santista, mas não é muito louco isso, gente? O Augusto Melo contratou um conselheiro do São Paulo para trabalhar na defesa dele. Então vamos supor, o Augusto Melo é absolvido das acusações, ele volta para a presidência do Corinthians, vamos supor, tá? Aí o Corinthians é campeão brasileiro. Um conselheiro do São Paulo ajudou. Olha que legal, não é? Como a gente é bonzinho, né? Um conselheiro do São Paulo ajudou. Ajudou na reestruturação, ajudou a colocar o cara no cargo. Não é interessante isso? Eu queria saber a sua opinião. O que você acha disso? Assim, tão curioso isso, porque, né? Vamos ajudar o Corinthians, está numa situação complicada. Agora eu me pergunto, será que no Estatuto do São Paulo não tem nada que diga que o cara não pode trabalhar em outra instituição? Porque, sério, eu estou sem entender. Reportagem do UOL e tá aí a informação. Primeiro, além de tudo, o cara é diretor de futsal. Esse cara é diretor de futsal. Então, meus amigos, coisas que só acontecem no São Paulo. E aí, agora eu quero dizer o seguinte para vocês. Hoje surgiu a informação que o São Paulo está de olho, tentou de novo uma nova proposta para o Sassuolo para manter, ampliar o período de empréstimo do querido Juan Tressoldi, o craque, o Maldini Juan Tressoldi. O São Paulo está insistindo com esse jogador, eu não sei há quanto tempo já. Tenta o empréstimo, não vai, porque é o seguinte, ele tinha que jogar um determinado número de jogos para o São Paulo ser obrigado a comprar por 25 milhões de reais. Ele não atingiu essa meta, até porque ele está machucado. Ele deve passar por um procedimento, muito provavelmente uma artroscopia, para ver se precisa operar o joelho. É desse jogador que o São Paulo está lutando desesperadamente para renovar o período de empréstimo. É esse jogador. Aí eu me pergunto, será que na base não tem nenhum jogador, pelo menos do mesmo nível desse Juan Tressoldi? Porque para mim, eu não sei quanto a vocês, não é um jogadorzinho normal, meia boca, não é um... Vocês acham que é um puta zagueiro, que é um zagueiro... Eu não acho. Para mim, eu acho que é um jogador medíocre, um jogador mediano, não é nada demais esse Juan Tressoldi. Só que aí, hoje, eu estava conversando com o Ramone da São Paulo Digital, ele me contou o seguinte, surgiu uma informação hoje, um burburinho aí, que o Rui Costa teria um grau de parentesco, seria cocunhado do empresário do Juan. Só que aí depois surgiu a informação que não era, o parentesco não é com o empresário do Juan, é com o advogado do Juan. Seja como for, se for advogado, se for empresário, alguém ligado ao Juan, se for realmente parente do Rui Costa, não existe, de novo, gente, um conflito de interesses aí. O cara tá defendendo, o cara que trabalha no departamento de futebol do São Paulo, tá defendendo, responsável por contratação, responsável por renovação de contrato, responsável por renovação de empréstimo, estaria agindo para fazer com que o jogador permaneça no clube, e esse jogador, ele tem parentes que se relacionam com esse jogador, gente. Não é, no mínimo, um conflito de interesse isso, gente? E outra coisa, eu faço uma pergunta para vocês, cara. Eu faço uma pergunta para vocês. Vamos supor que tem alguém na base que seja do mesmo nível do Juan. Será que, se ele fosse parente do Rui Costa, ele não estaria jogando já? Ou me pergunto, se o parente do Rui Costa não tivesse nada a ver com o Juan, não conhece, não é advogado, não é empresário, não é nada, será que o São Paulo estaria brigando tanto para continuar com esse Juan no elenco? Gente, se você me perguntar, Barolo, tem alguma coisa ilegal disso? Não tem nada ilegal, como no caso do conselheiro, não tem nada ilegal. Mas eu pergunto para vocês, é moral fazer isso? É moral você defender tanto um jogador que tem um advogado ou empresário, mas o advogado é seu parente e você comanda o departamento de futebol do São Paulo? Aí, gente, sabe o que me assusta? O que me assusta é o seguinte, a gente quando vê esse tipo de coisa, quando vê esse tipo de informação, vocês não acham que explica muito determinadas contratações inexplicáveis do São Paulo? São contratações que, na minha cabeça, na minha maneira de ver o futebol, são inexplicáveis. Por exemplo, me explica aí a contratação do Jamal Lewis. Quem é o empresário do Jamal Lewis?
sei, sinceramente eu não sei. Me explica a contratação do Santilongo, que veio, entrou 6 jogos no segundo tempo, não foi titular em nenhum, foi embora, 6 jogos, foi embora, e o São Paulo deve 6 milhões de reais pro Belgrano, pro time dele. Eu acho que, sinceramente, gente, é tanta incompetência, é tanto amadorismo no São Paulo. Vamos ao termo amadorismo e o termo incompetência, porque eu não consigo entender, gente. Juro por Deus, eu não consigo entender. Eu queria entender, juro. Só que sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: ninguém desses caras dá a cara a tapa para explicar para nós, torcedores. Você acha que o Rui Costa... Você já viu a cara desse Rui Costa? Eu nunca vi a cara dele, eu não lembro. Se ele entrar aqui agora no escritório, eu não sei quem é esse cara. Porque ele se esconde, ele não dá cara a tapa, ele não tem coragem de dar cara a tapa. Esse cara não tinha que vir hoje e falar, olha, o cara é meu parente, não é meu parente, o advogado do jogador, mas não tem nada a ver, porque eu tô aqui, porque eu acho ele bom, o Belmonte também acha, o Casares... Esse cara não tinha que dar uma explicação para nós, torcedores, gente? O Casares, que é o presidente do São Paulo, que só aparece na boa e para imitar o Silvio Santos em podcast, não tinha que vir a público e explicar para nós, torcedores, essa história do conselheiro defendendo o presidente do Corinthians e essa história do Juan Tressoldi? Você acha que esse presidente que prometeu transparência, que é um puta de um garganta, que só fala, promete e não cumpre nada do que promete, esse cara não tinha que aparecer e dar cara a tapa para explicar isso? Fica esse burburinho em rede social, porque é isso, é aquilo, um monte de gente supondo um monte de coisa. E esses caras do São Paulo não têm coragem de dar cara a tapa e explicar para nós. Somos 20 milhões de torcedores, esses caras não têm coragem de dar cara a tapa, gente. Explicar por que tanto tem interesse nesse Juan Tressoldi aí, que vai custar 25 milhões para um clube falido, para um clube que está devendo até as calças. Esses caras não têm coragem de vir a público e explicar. Não é pra mim, não é pra mim, porque eu tenho canal, não é pra mim. Tem um monte de canal aí que baba ovo pra esses caras. Pode ir nesses canais aí, não tem programa de televisão que ilustra a bola desses caras. Pode ir, mas explique pra torcida, explique. Por A mais B, preto no branco, explica. O cara é meu parente, não é, mas isso não tem nada a ver, ou tem a ver. Explica. Ô, Casares, você gosta de aparecer pra cacete em rede social, você gosta de aparecer pra caramba no Instagram, quando o São Paulo ganha, você posta a foto com o jogador que fez o gol, quando o Roberto Carlos faz aniversário, você posta a foto com o papelão do Roberto Carlos, um desenho dele ali, você gosta de aparecer pra caramba, você vai em podcast imitar o Silvio Santos, por que você não dá uma satisfação pra torcida do São Paulo? Olha a situação que o clube tá, olha esse tipo de notícia que surge, e vocês se escondem? Cadê o departamento médico pra explicar essas lesões? Cadê o Oscar que não joga? Cadê o Lucas que não joga? Onde é que tá essa gente para dar cara a tapa e se explicar? Eu fico indignado, gente, porque o que acontece? A gente tá... Eu falo por mim, eu dou a cara a tapa aqui todo jogo. Sou xingado, ameaçado de morte, sou um monte de coisa. Aí a gente fala, ganhando ou perdendo, a gente tá aqui brigando pela instituição. E os caras que estão lá, que podem fazer alguma coisa efetivamente pelo bem do São Paulo, além de não fazerem nada, além de serem um bando de incompetentes, eles não têm coragem de dar cara a tapa e explicar para a torcida. Não tem coragem de explicar. Cadê esse Rui Costa? Você já viu uma entrevista coletiva desse Rui Costa? Você já viu esse cara explicando as contratações mais bizarras que o São Paulo faz? É só levantar a lista aí. É só levantar a lista das contratações da gestão Casares. Olha quantos fracassos tem aí. Olha, e sucesso, por exemplo, o Belmonte se vangloria do Tressoldi ser um sucesso a contratação. Da gestão dele. Foi um sucesso. Ele admite que ele cometeu erros com o Tressoldi, com o Jamal Lewis e o Santilongo. Mas ele fala que o Sabino, o Casares fala que o Sabino é uma puta contratação. Que ele foi atrás, eles descobriram o Sabino. Olha, gente, eu não tô acusando ninguém de nada, até porque não tem nada de legal um cara fazer isso, de ser conselheiro, ajudar o rival e ter um parente que tem interesse com um jogador. Mas é imoral, gente, é imoral. Esse tipo de atitude não vai ajudar em nada o São Paulo. Um conselheiro do São Paulo e defender o presidente do Corinthians, me explica no que vai beneficiar o São Paulo Futebol Clube. Um jogador que tem parentesco com o diretor de futebol, e o São Paulo está desesperadamente lutando pela renovação do empréstimo desse cara, o que vai beneficiar o São Paulo Futebol Clube, meus amigos? Me expliquem.
Se você me explicar, se alguém conseguir me explicar e falar, não, Barolo, ele é parente, mas o Tressoldi é bom, o São Paulo vai faturar lá na frente, não sei. Se alguém me convencer que é uma boa a renovação desse cara e depois vai ser obrigado a comprar por 25 milhões, se alguém me convencer, beleza. Não importa se o cara é parente, não importa, mas, gente, é o Juan Tressoldi, não vamos esquecer, é o Juan Tressoldi. E mesmo se fosse o Maldini, mesmo se fosse o Baresi, o Maldini, mesmo se fosse o Dario Pereira, mesmo se fosse o, sei lá, mesmo assim, haveria um conflito de interesse se o advogado do Maldini fosse parente do Rui Costa. Sério, gente, sinceramente, me dá uma tristeza, velho. Sabe por quê? Porque aí, o que acontece? Quando a gente vem aqui e fala isso, o pessoal fala assim, você é pessimista, você tá fazendo mal pro São Paulo, você é um desserviço pro São Paulo. Eu sou um desserviço pro São Paulo? Eu tô fazendo mal pro São Paulo? Vindo aqui expor isso? Vindo aqui debater isso com vocês? Eu tô fazendo mal pro São Paulo? Eu sou pessimista? Vocês querem que eu venha aqui, que nem um idiota, um bobo alegre, e ficar falando, vamos trazer o Contressoldi tá mais perto. Vocês querem que eu faça isso? Desculpa, gente, eu não vou fazer isso. Não vou. Se isso for um serviço, for um desserviço para o São Paulo que eu faço, eu vou continuar fazendo, viu? Desculpa, eu vou continuar fazendo. Porque esse tipo de coisa me revolta, velho, me revolta, porque eu já vi o São Paulo bem administrado, gente. Eu já vi o São Paulo bem administrado, já vi o São Paulo com gente capaz, com gente competente, que essa competência se transformava em títulos, se transformava em conquista, se transformava na minha alegria como torcedor. E hoje eu sou obrigado a vir aqui, num canal do YouTube, falar isso e discutir esses assuntos com vocês. Enquanto o Palmeiras está disputando o Mundial, enquanto o Flamengo vai jogar contra o Bayern de Munique, o Fluminense se classificou hoje, o Botafogo está aí, depois de virar SAF, com um cara que transformou o Botafogo. Enquanto esses caras estão discutindo o Mundial, estão assistindo o Mundial, a gente está discutindo isso, velho. Nós estamos discutindo isso. Um parente, o advogado do jogador é parente do diretor de futebol e os caras estão desesperados tentando renovar o contrato desse cara. Mas eu que faço um serviço pro São Paulo. Vamos massacrar o Barolo na internet. Vamos falar que o Barolo é racista. Vamos lá. Vamos esquecer os problemas do São Paulo. Vamos esquecer tudo isso. Vamos falar que o Barolo é racista. Vamos perseguir quem critica o São Paulo, quem cobra, quem critica esses caras. Vamos perseguir na internet essas pagininhas vagabundas do Instagram aí, que posta tudo ao mesmo tempo contra mim, junto com a assessoria de jogador, de escambau. Vamos fazer isso, né? O Barolo é mais importante. A culpa é do Barolo. O Barolo que é o culpado. Eu e as outras pessoas que cobram e criticam esses caras. Olha, gente, você me desculpa, eu fiz questão de abrir essa live e conversar isso com vocês, porque eu tinha gravado um vídeo falando sobre que era, na verdade, a relação de parentesco era com empresário, só que aí surgiu a informação que é o advogado. Ou seja, isso não muda nada. Eu só fiz questão de não colocar o vídeo para ser preciso na informação aqui na live, porque eu não gosto de colocar a informação e depois corrigir. Então eu fiz questão de esperar e fazer a nossa live aqui para... mas mesmo assim, se for advogado, se for empresário, se for o barbeiro, se for o cara que corta a unha dele, se for qualquer coisa relacionada, se for parente, qualquer parente de jogador de futebol que está envolvido com o Rui Costa, para mim é conflito de interesses, gente. Para mim isso não pode acontecer. Só que isso tem que ser quem tem que tomar conta disso é o presidente do São Paulo. Quem tem que tomar conta disso é o diretor de futebol do São Paulo, o tal do Carlos Belmonte. Onde está essa gente, meus amigos? Aonde está essa gente? O São Paulo está abandonado e está na mão de gente, no mínimo, muito incompetente, gente. Aí você me pergunta assim, você tem esperança, Barolo, que a gente vai ver o São Paulo disputando o próximo Mundial? O Fluminense hoje, com o empate que classificou o Fluminense, faturou 50 milhões de reais disputando esse Mundial. Se o São Paulo disputasse o Mundial e fosse para as fases decisivas, pagava 1/3 da dívida do São Paulo. Aí eu pergunto para você, há quantos anos-luz a gente está de disputar esse Mundial? Qual a chance com essa administração, com esses caras que estão lá, com esses jogadores, com essas contratações inexplicáveis, com tudo de errado que acontece no São Paulo, qual a chance do São Paulo disputar o próximo Mundial? E não é só disputar
o campeonato e tentar ir longe no campeonato. Não digo nem ganhar, tentar ir longe no campeonato. E só para finalizar, vocês estão falando aqui, só para confirmar. O Juan Tressoldi, o contrato dele acaba agora, o São Paulo está tentando renovar desesperadamente por mais um ano, e aí ele seria obrigado a comprar no ano que vem por 25 milhões de reais. Esse jogador, ele está machucado, ele não joga já faz um tempão. Por quê? Ele está com problema no joelho. Fizeram um exame no joelho dele e não detectaram nada, só que ele está com lesão. Então, vão fazer um procedimento, que provavelmente é uma artroscopia, para ver se vai precisar operar. Então, o São Paulo está correndo atrás da renovação de um contrato de um jogador, de empréstimo de um jogador, que tem parentesco, que o staff dele tem parentesco com o Rui Costa. Esse jogador vai custar 25 milhões de reais e ele está lesionado. Ele está lesionado e pode passar por uma cirurgia no joelho e cair no Triângulo das Bermudas do departamento médico do Refis Plus, como o blogueirinho gosta de falar. Me explica, gente, por favor, me explica isso, me explica. Me explica esse desespero de manter esse jogador. Por favor, eu queria entender. Desculpe, meus amigos, eu queria muito vir aqui. Puta, você não tem ideia de como eu queria vir aqui, abrir uma live e assistir o São Paulo no Mundial com vocês. São Paulo e Botafogo, São Paulo e Palmeiras no Mundial, São Paulo e Bayern. A gente assistiu uma live aqui, chorar junto, ficar puto junto, brigar junto, gritar junto, torcer junto. Você não tem ideia do quanto eu queria. Mas a gente tem que abrir uma live para falar sobre esses assuntos aqui. E ser massacrado por gente, por canalhas, por bandidos que massacram a gente na internet, como se a gente fosse o culpado. Quando não são os orquestrados, né, que é isso tudo muito bem orquestrado, a gente é obrigado a ouvir esse tipo de coisa ainda. Que a gente é um desserviço para o São Paulo. Desserviço são vocês, bando de incompetente, que estão destruindo o clube há tantos anos. Os culpados são vocês, não somos nós. A torcida não tem culpa de nada. E se não fosse a gente, se não fosse a torcida, esse clube estava na Série B desde 2013. E se vocês não conseguiriam trazer de volta. A culpa é de vocês, dirigentes incompetentes, que estão destruindo o São Paulo. Obrigado, viu, meus amigos. Desculpa, a gente acabou nem vendo, nem coloquei as opiniões de vocês aqui, porque eu queria mesmo mostrar isso para vocês, conversar isso com vocês e principalmente informar vocês do que está acontecendo, informar. Tem gente que está apurando muito mais do que eu, que tem muito mais capacidade do que eu de apurar as informações, de levantar as informações. Essas pessoas com quem eu converso, por incrível que pareça, que conhecem mais os bastidores do São Paulo, estão mais decepcionadas do que eu, estão mais entristecidas do que eu, porque eu acho que quanto mais perto você chega disso, mais enojado você fica, mais revoltado você fica. E para mim, o que é pior é que nada vai mudar. Se mudar, vai ser para pior. E eu falo o seguinte para vocês, meus amigos. Vamos rezar muito para esse clube não cair para a segunda divisão. Porque se o São Paulo cair para a segunda divisão, com esses caras que estão lá, o São Paulo acaba. O São Paulo acaba. O São Paulo pode virar uma portuguesa, com todo o respeito e carinho que eu tenho pela Lusa. Pode virar uma portuguesa. Porque esses caras estão fazendo de tudo para destruir o time que a gente ama. Meus amigos, vou pedir para você conferir lá os produtos dos nossos patrocinadores da GoCase, um monte de produto em promoção lá, tá sempre na descrição do vídeo, os produtos da GoCase, mala de viagem, mochila, tem um monte de coisa legal lá para você aproveitar. Peço para você prestigiar os patrocinadores que estão aqui com a gente, que acreditam no trabalho da gente, que também são corajosos, de investir aqui nesse canal, que toma tanta porrada, né? E sofre tanto boicote por parte de determinados empresários ligados com gente lá de dentro, para não patrocinarem o canal aqui, para a gente fazer o trabalho aqui sem patrocínio. Mas a gente tem umas empresas sérias que estão do nosso lado, a KTO, a GoCase, a Hashtag Treinamentos e tanta gente séria que está aqui com a gente. Então peço para você prestigiar, peço para você deixar o like no vídeo também, para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever nos canais, para a gente continuar lutando juntos, não sou eu sozinho, juntos, nós aqui, a gente que tem o verdadeiro sentimento pelo São Paulo Futebol Clube, porque esses caras não têm o sentimento pelo São Paulo Futebol Clube, eles têm sentimentos por eles mesmos, é tudo para o benefício deles mesmos, não é para o benefício do São Paulo. O sentimento quem tem somos nós, meus amigos, não vamos esquecer disso nunca. Obrigado, gente, fiquem com Deus. Forte abraço, me desculpem mesmo
o desabafo, mas é que a gente sofre, meu, a gente sofre junto. Eu sei que não deveria ser assim, eu sei que não deveria ser desse jeito, mas eu não consigo, eu não... Fique com Deus. Abraço, gente.